Bom, então agora que nós já aprendemos a fazer a nossa tintura, vamos fazer extrato glicerinado. Basicamente o processo é o mesmo. Aqui a gente também vai colocar no nosso frasco 1/3 de planta e o restante da mistura de glicerina vegetal bidestilada precisa ser essa glicerina. Não dá para ser apenas glicerina vegetal e também não dá para ser apenas glicerina bidestilada sem ser vegetal, porque afinal de contas estamos falando de plantas e o nosso extrato é completamente natural e inclusive se você quiser produzir o seu cosmético vegano. Então é interessante que seja glicerina vegetal bidestilada e uma mistura dessa glicerina com o nosso álcool de cereais. Aqui também a gente não utiliza água nessa formulação. Então eu vou fazer, já que nós fizemos a nossa tintura com eucalipto fresco, eu vou utilizar agora a nossa erva doce desidratada só para você perceber a diferença dessas plantas. Então olha só, eu vou colocar mais ou menos no olho mistura de glicerina com álcool, a gente também vai seguir a regra do 1/3. Então é 1/3 de álcool de cereais para 2/3 de glicerina. Só que se você pegar o álcool de cereais e comparar com a glicerina, o que vai acontecer? A glicerina tem uma densidade muito maior, ela é muito mais espessa, ou seja, ela vai pesar muito mais. Então, se eu colocar na balança 1/3 bem certinho, então, por exemplo, 30 gramas de álcool e mais 70 gramas de glicerina, essa quantia vai dar errado, porque 30 gramas de álcool vai dar mais do que as 70 gramas de glicerina, porque a glicerina pesa mais. Então eu fiz essa continha já para você. Então a gente segue a regrinha de 75 gramas de álcool para 200 gramas de glicerina. E apesar do álcool ser líquido, normalmente a gente faz isso por volume, né, em ml, mas eu quero que aqui você pese tudo. Por mais que algo seja líquido, como a água, por exemplo, a gente vai pesar a água também quando formos utilizar a água. Então é tudo sempre com a balança. Então eu tenho a minha balança aqui, eu vou colocar esse meu frasco, vou tarar a balança. E aí eu vou colocar 75 gramas de álcool. Coloquei 75 gramas de álcool e agora eu vou tarar novamente a balança e vou colocar 200 gramas de glicerina. Uma dica, quando você tira a tampinha do frasco, você jamais coloca ela deitadinha sobre a bancada. Você sempre coloca ela dessa forma, porque aí, se por um acaso tiver alguma sujidade na bancada, você não contamina a tampa que vai voltar pro recipiente. Assim você pelo menos mantém um pouquinho mais dessa segurança. Então, 200 gramas de glicerina. Se você reparar, na minha balança, a gente ficou com 202 gramas,5. Não tem problema passar um pouquinho, porque não é uma conta exata, não é com uma exatidão muito, não precisa ser muito preciso nisso. É apenas para a gente manter o padrão aí de 70% de glicerina e o restante ser de álcool de cereais, ok? Então, olha só, coloquei essa minha continha, ficou mais ou menos nessa quantidade aqui de planta e de glicerina com álcool. Parece pouquinho. Se caso aconteça isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar mais meia receita. Então, se antes eu coloquei 75 gramas de álcool, eu vou colocar metade. Então, vai dar mais ou menos 32,5 por aí. E é isso que eu vou fazer agora. Então, faltou um pouquinho, você pode ir completando até você ficar mais ou menos nessa quantidade de 1/3 de planta e o restante da mistura. Então aqui eu vou colocar mais 32,5 do meu álcool e a glicerina eu também vou colocar na concentração, né, da metade do que eu usei antes. Então aqui de glicerina são 100 gramas. Pronto, eu sempre preciso mexer. A tintura não tem tanta necessidade de mexer porque é apenas álcool, mas
esse extrato eu preciso mexer, porque como a glicerina ela é mais densa, ela tem uma tendência a se acumular toda no fundo. Então eu preciso fazer isso. Então a ideia aqui do extrato é exatamente como a tintura. A gente vai fechar esse frasco, vamos deixar ele pelo menos 30 dias no escuro, de vez em quando indo lá, chacoalhando um pouquinho, vendo como é que está essa extração. E é isso. Passado esses 30 dias, fica a seu critério. Se você quer fazer uma filtração, se você quer tirar essa planta de dentro, ou se você vai deixar assim mesmo e não tem problema nenhum. A não ser que você vá tirando aos pouquinhos e as plantas começam a ficar sem esse líquido, o que para nós é um problema, certo? Se por um acaso você estiver trabalhando com semente, com camomila, com uma planta muito fininha, que apenas com a peneira não dá conta, é interessante você usar filtro, pode ser filtro de café mesmo. Então coloca num funil, abre o filtro de café e aí espera todo esse líquido decantar e aí essa filtração acontecer. É uma das melhores formas que a gente tem de também preservar esse nosso extrato, porque imagina só você colocar um extrato com um pedacinho de alguma planta num creme e justamente esse pedacinho dessa planta mofar lá dentro do creme. Pode acontecer, nunca se sabe. Então, por via das dúvidas, a gente pode utilizar o bom e velho filtro de café para dar conta disso. Então, feito esse processo, a gente agora vai colocar a etiqueta com o nome, dizendo que é um extrato glicerinado que foi produzido no dia tal. E aí a gente coloca ele para descansar e partimos para o nosso próximo extrato natural.